Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Uma lata de cerveja foi aberta em 4 situações diferentes. Então a gente vai avaliar aqui as 4 situações, pessoal, e vamos ver o que se pede. Então, em um avião não pressurizado a 2.500 metros de altitude, estando a bebida a 7 graus Celsius. 2. Em um jato pressurizado a 1 atm, pressão atmosférica, estando a bebida a 7 graus Celsius. 3. Em Salvador, Bahia, estando a bebida a 7 graus Celsius, vamos considerar Salvador, Bahia ao nível do mar, tá? 4. Em Salvador, Bahia, estando a bebida a 15 graus Celsius. Aí ele pergunta: escapa a maior quantidade de gás do líquido cerveja nas situações, ou seja, onde vai escapar mais o gás da cerveja? A gente poderia considerar até refrigerante nesse caso, que daria a mesma análise. Então vamos lá, pessoal. Se está em um avião não pressurizado a 2.500 metros de altitude, lembrando que a gente sempre tem que levar em referência o nível do mar, tá? Se eu estou numa altitude maior, o que acontece com a minha pressão? Ela vai ser menor, tá? Então vamos lá, ó, 7 graus Celsius eu tenho, vamos até considerar aqui, que a gente fala, ó, 7 graus Celsius no 1, no 2 e no 3. Então tá vendo que a temperatura é a mesma, então a gente vai fazer a mesma análise para os 3. 2.500 metros de altitude, quanto maior a altitude, menor minha pressão. Menor minha pressão, pessoal, a gente tem que lembrar do quê? Lá pela lei de Henry. Mas basicamente é isso daqui. O que a gente avalia? Quanto menor a minha pressão, menor é a minha dissolução ou solubilidade do meu gás num líquido. Por quê? Quanto maior pressão eu tiver na superfície do meu líquido, ou água, como a gente pode considerar, o que acontece? Quanto maior a matéria, maior quantidade de matéria, maior a pressão na superfície. Se não tem muita pressão, ou seja, tem menos matéria, tem uma força menor, consequentemente o gás que está ali dentro da cerveja vai escapar com mais facilidade. Tá? Isso que a gente está considerando a mesma temperatura. Então vamos lá, ó. Em um jato pressurizado a 1 atm, estando a bebida a 7 graus Celsius, ou seja, na pressão atmosférica no nível do mar, que é 1 atm. Seria a mesma coisa, escaparia no caso, né? Como a gente está falando aqui, o gás que sai da cerveja. O mesmo esquema do 3. Por quê? Ó, em Salvador, Bahia, estando a bebida a 7 graus Celsius, ou seja, a pressão atmosférica ao nível do mar é 1 atm. Como a temperatura é a mesma, pessoal, vai acontecer o quê? O escape desses gases será o mesmo, tanto no jato pressurizado quanto na Bahia, no Salvador e Bahia, ali no nível do mar, a 7 graus Celsius. Tá vendo que a temperatura não variou, então nós só estamos analisando a pressão. Então, onde que vai escapar mais dentre essas 3 situações? Da 1, porque eu estou considerando a mesma temperatura. Tá? Por quê? Quanto maior a altitude, menor a pressão. Então, mais fácil do gás escapar. 4. Em Salvador, Bahia, estando a bebida a 15 graus Celsius. Tá vendo que a minha temperatura aumenta, pessoal? Aqui é inversamente proporcional. Quanto mais aumentar a temperatura, menor vai ser minha solubilidade do gás. Tá vendo? Do gás é diferente. Tá? Então, ó, aumentou a temperatura, diminui a solubilidade do meu gás, porque a maioria da solubilidade dos gases em um líquido costuma ser exotérmica. Então, quando a gente aumenta a solubilidade, a gente também tem aquele aumento, né, do movimento das partículas. Tá legal? Então, o que vai acontecer? Esse gás vai sair com mais facilidade. Então, com o aumento de temperatura, menor a solubilidade. Com a diminuição da temperatura, maior a solubilidade, certo? Lógico, aí também tem outra variável que é a pressão, como a gente analisou no 1, no 2 e no 3 ali. Então, qual escapa a maior quantidade de gás líquido cerveja nas situações? Tá vendo que no 2 e no 3 é a mesma coisa? Então, eles vão perder na mesma quantidade. Mas, no avião a 2.500 metros, vai perder muito mais do que esses dois.
o 2 e o 3. Assim como o 4 também vai perder no 2 e no 3. Por quê? Porque minha temperatura é maior, mesmo que seja na mesma pressão. Quanto maior a minha temperatura, menor a minha solubilidade. Então, qual que escapa a maior quantidade de gás do líquido da cerveja? 1 e 4, que é a alternativa C. Certo, pessoal? Até que foi um exercício tranquilo, lembrem-se, eu tô demorando um pouco mais porque eu tô explicando a fundo o que acontece, tá? Na playlist, vocês vão ver que tem bastante exercícios aqui que tá sendo resolvido e nós estamos tentando tirar todas as dúvidas possíveis, eu aqui. Tá legal, pessoal? Então, só recapitulando, quanto maior a pressão, maior a solubilidade. Tá? Quanto menor a pressão, menor a solubilidade. Mais fácil do gás escapar na superfície do líquido, porque tem menos matéria. Em relação à temperatura, quanto maior a temperatura, menor a solubilidade. É inversamente nesse caso. Tá certo? Quanto menor a temperatura, maior a solubilidade. Lembrando que nós estamos fazendo o quê? Nós estamos avaliando apenas uma variável. Quando tem as duas, aí teria até um gráfico, uma tabela para a gente consultar. Beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, curta e se inscreva no canal Exatamente Matemática. O professor Adnan tá ficando show de bola. Dá essa força aí pra gente, que 2024 virá com bastante novidade. Tá legal, pessoal? E não se esqueçam de curtir, compartilhar e comentar aqui no vídeo qualquer dúvida. Coloca aí nos comentários que assim que eu visualizar, eu já vou tirar a dúvida de vocês. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!